Boa noite, nossos queridos amigos e irmãos. Oi, o André, a Aparecida Pereira Thelma, JC Alimentos Comercial, Beth Logra do Yoga, a Latapia 16, Lilian Silva, Thaisa, Paulo, a Belinha, a Luana. Sejam todos bem-vindos, viu? Hospedaria, tá aqui a Hospedaria O Domo, a Leonice Forato, Denise Sanches, Ivani Tebitar, a Leonice Forato, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A nossa live hoje, Aparecida Thelma, a nossa querida Valquíria Gazi, a Mariane Ascarano, a Denise Sanches, Eudilson, bora. Hoje a nossa live tem tema: lições sobre a brevidade da vida. O objetivo aqui é você crescer espiritualmente e vamos falar sobre as lições espirituais sobre a brevidade da vida. A Alaide, Maria Santos Bragata, Edilson Boranga, Vero Danvero, Vero Danvero, desculpa se eu estou lendo errado aqui, a Cíntia Malzone, Biscuit, a Alessandra Previato, sejam todos bem-vindos. Os amigos estão entrando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, estamos ao vivo. Hoje eu comecei 10 horas em ponto, eu já estava conectado aqui com vocês. E hoje o tema da nossa live é lições sobre a brevidade da vida. Alessandra Previato, Roger Malta, Nádia 4353, sejam todos bem-vindos. Boa noite, a Kátia Ocan. Lembrando, desde sempre, que live tem oração, e a oração é daqui a pouquinho. Logo, separe seu copo com água, sua garrafinha com água, as pessoas estão entrando, a Cíntia Reis, a Lipe Castro, sejam todos bem-vindos. Rogério Coricar dizendo salve, salve a Coritar, salve, salve a todos. Salve, meu irmão, sejam todos muito bem-vindos. Tenha certeza que nas nossas lives, esteja você onde estiver nesse mundo de Deus, você será sempre muito bem-vindo. Podemos começar sobre as lições sobre a brevidade da vida. Deixa eu me preparar, porque eu cheguei com sede. Parar a música agora. Por que é que eu vou falar hoje sobre a brevidade da vida, as lições que a brevidade da vida nos oferece? Porque nós somos espíritos eternos. A nossa vida espiritual teve início. Quando? Quando Deus nos criou. Mas não tem fim. Por que não? Porque Ele nos criou espiritualmente imortais. Ou seja, tem início, mas não tem fim. Quanto mede o infinito? Quanto mede a imortalidade? Então, quando nós lidamos com coisas espirituais, nós estamos lidando com o que não tem fim, em distância, e com o eterno, em matéria de tempo, que também não tem fim. Por isso, é importante pensar a vida de maneira diferente. Mas, porém, entretanto, todavia, o Espírito Eterno está sujeito nessa existência a um corpo físico, ao qual aqueles como eu, que acredita num fenômeno chamado reencarnação, nós chamamos o quê? De existência na Terra. Essa tem início. Mas diferente da vida espiritual que não tem fim, essa tem fim. E no fim, fazem até papel. No mundo tudo é papel. Quando você nasce, fazem um papel, chamado certidão de nascimento. E quando a gente morre, fazem outro papel, que é o atestado de óbito. Quando você pega a segunda folha, que é o atestado de óbito, essa data, que tem dia, tem a cidade, o Brasil, tem o país, o estado, a cidade, o local, a hora e o minuto da morte. Algumas vezes colocam até segundo. Então você pega essa data e diminui da certidão de nascimento, é o que nós chamamos de existência na Terra. Vida na Terra. Esta é breve. Ela é breve, mas as pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Essa é a questão. Por quê? Por causa de uma ilusão. Elas tentam transformar em eterno aquilo que é somente temporário. Por isso que eu escolhi o tema de hoje, falar sobre a brevidade da vida.
é importante você entender o contexto espiritual que você se encontra na Terra, numa Terra que é material. O que é material, meus irmãos? Tudo que tem 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Tudo que tem largura, altura e profundidade, as 3 dimensões, largura, altura e profundidade, é algo material. Tudo que é material, ou seja, que tem largura, altura e profundidade, está sujeito à temporalidade, à finitude. Ele teve início e vai ter fim. Tem coisas que vão se acabar em 120 anos, como em 100 anos, como a vida na Terra. Tem coisas como a própria Terra que teve início e vai ter fim, mas para isso demora aí 10 bilhões de anos. É muito mais, mas tem um prazo. Tudo tem um prazo quando tem massa, quando tem largura, altura e massa aqui fisicamente, tá bom? Não é no restaurante italiano, não. Então, largura, altura e profundidade. A questão é que o espírito eterno que nós somos não tem largura. Vou medir o espírito. Vem cá que eu pedi uma fita métrica para medir. A qual que é a altura do espírito? A profundidade. Então, nós não estamos espiritualmente sujeitos às chamadas 3 dimensões. Automaticamente estamos livres da temporalidade, coisas que Deus criou na sua sabedoria. Mas eu tenho que ser muito honesto em dizer que existe muita ilusão nessa existência na Terra, profundamente temporal, de que nós não vamos morrer nunca. Por isso as pessoas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido, muitas vezes, um dia sequer. Com este pensamento, eu criei então essa live, lições sobre a brevidade da vida. Posso começar? Deixa eu beber um pouquinho de água antes de começar. Oi, Michele, a Maria Tereza, a Cristina, desculpa que já o nome passou, a Maria Cláudia, sejam todos bem-vindos, viu? Que vi a Silvia Vaz, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. MDS Barreto, também sejam bem-vindos. Beber um copinho d'água e já vamos começar a falar sobre a brevidade da vida. Então você entendeu por que eu montei essa live sobre a brevidade da vida? Você entendeu o espírito da coisa? É por isso. Tudo tem um propósito. Tudo que é espiritual tem que ter um propósito na nossa vida, porque a gente faz tudo, se não for espiritual também, né? Se não tiver propósito, a gente não vai longe. Vamos lá. Lições sobre a brevidade da vida. Na Terra, primeira coisa, a vida é curta. A nossa existência na Terra é curta. Mas Camolese, meu avô viveu 100 anos. É pouco. Comparado ao quê? A imortalidade espiritual. Vocês já pararam para ver como cada vez mais nós temos a sensação de que o tempo passa mais rápido? Pelo menos para mim. Não sei se para vocês. Se você puder até responder aí nos comentários. Você também sente essa sensação que o tempo está passando mais rápido? Se você sentir, escreve aí, sinto. Tem um cachorro fungando aqui do lado. Mais uma vez eu estou no quarto de Estevinho, tudo muito improvisado. Estevinho está na sala lá esperando eu terminar a live para poder dormir no quarto. Meu cachorro está fungando aqui na porta. Tudo isso não vai acontecer quando eu tiver o nosso estúdio, tá bom, gente? Um mega estúdio, vamos ter outro estúdio melhor ainda do que aquele. Mas está em reforma e só fica pronto em dezembro. Então a pergunta que eu faço, você não sente que eu tenho essa sensação para mim? Minha resposta é sim. Você não sente, ou você sente, que o tempo está passando mais rápido? Então o tempo, a vida é um sopro na Terra. Pare para ver que nós já estamos próximos do Natal. Eu já vi na televisão, aqui em casa, propaganda de vendendo pacote de carnaval. Eu já vi propaganda de carnaval, que sei lá eu, quando é fevereiro, março de 2026. Então tudo passa extremamente rápido. Lembre-se disso. Se eu não aproveitar e não compreender que a vida na Terra é rápida, eu fico procrastinando. O que é isso? Empurrando com a barriga, deixando para amanhã o que eu posso realizar hoje. Isso atrapalha o meu crescimento espiritual. Então lembre-se dessa ideia de que a vida na Terra passa rápido. Faça logo o que você tem que fazer. Essa é a ideia. Quando eu falo a vida passa rápido, não estou desesperado.
mas eu não posso perder tempo. Que a pessoa fala, vamos matar o tempo. Vamos jogar a conversa fora. Vamos matar o tempo. Vamos. Adivinha quem acaba morto no final? O tempo ou quem tentou matá-lo? Quem acaba morto somos nós. Então, não dá para matar o tempo, porque é o tempo que vai nos matar. Não dá para ficar perdendo tempo. Quando nós estamos distante das verdades espirituais, nós perdemos muito tempo na nossa existência. Olha lá, o Rogério Coritar, se bobear no fim da live já é Natal. Verdade, meu irmão, quando vê já foi. Como diz um amigo meu, quando a gente vê acorda morto. Então, a vida é curta. Tudo bem? A morte é certa. Outra coisa, a morte do corpo físico é certa. Nosso destino fisicamente, não espiritualmente, é a morte. Logo, nós estamos no eterno adeus na Terra. E nós não temos como fator agravante a data da morte. Porque se eu pudesse chegar aqui e falar, meus irmãos, eu recebi de Deus uma informação de que eu vou viver mais 50 anos, 11 meses, 12 dias, e 9 horas e 45 segundos, quando eu vou infartar ou ser atropelado por uma Scania que não Anchieta. Que lindo, que maravilha, pelo menos eu sei quando eu vou morrer. Só que Jesus fala do dia e da hora da morte. Do dia e da hora ninguém sabe, nem o filho, só o Pai que está nos céus. Então a gente não sabe se esse dia que eu acho e gostaria que fosse daqui 100 anos, pode ser daqui 5 minutos. Eu não sei, você não sabe e ninguém sabe. Logo, quando nós temos essa ideia de finitude, de fim do corpo, eu não perco tempo. Isso não é pessimismo. Muito pelo contrário. É se desvencilhar das ilusões que a vida transitória nos oferece. Volto a dizer, a maioria das pessoas que sofrem psicologicamente um mal-estar profundo, o que Freud chamou até, deu até título de um livro, o mal-estar da civilização, é a ilusão de tentar transformar em permanente aquilo que é transitório. Essa é uma das maiores ilusões do homem moderno. Vou repetir. A ilusão de tentar transformar em permanente aquilo que é transitório. Então, quando você entende a temporalidade da vida, que a vida é curta e que a morte é certa, física, a vida espiritual não. A nossa existência, a vida espiritual é eterna, mas a existência é curta. E a morte do corpo é certa, você passa a não perder mais tempo. Você fala, puxa vida, eu vou começar a amar agora, vou começar a cuidar do meu filho agora, eu vou amar agora, eu vou perdoar agora. Qual o melhor dia para perdoar? Hoje. Qual o melhor instante para amar? Hoje. Qual o melhor momento para fazer o bem? Hoje. Por quê? Porque amanhã a gente não sabe. Tudo bem? Quando eu compreendo a brevidade da vida, eu entendo que os empregos, o trabalho, é tudo temporário. Sabe quem mostrou isso pra gente? A Covid. Mostrou que os trabalhos são temporários, não é? O que teve de gente que perdeu o trabalho, que mudou de trabalho, que mudou de trabalho presencial para home office, que mudou, foi demitido. Então, a brevidade da vida mostra que os trabalhos também são temporários. Logo, nós temos que nos dedicar ao nosso trabalho com afinco, trabalho material, com afinco, com determinação, mas entender que você não é o trabalho que você está fazendo. Porque ele é transitório. Por que ele é transitório? Porque nós também somos transitórios. Não vamos ficar para semente aqui na terra. Tudo bem? Riqueza mesmo é ter saúde. Quando você vê a brevidade da vida, quando você tem a certeza que nós vamos partir, você vê, puxa, eu tenho um curto tempo. 100 anos é pouco, comparado à imortalidade. É um curto. Se eu tiver saúde, eu vou aproveitar esse tempo curto com qualidade. O que a saúde dá para você? Vida você já tem, mas pode ter vida com depressão, vida saltando o banco, vida falando mal dos outros, vida com pessimismo, vida com síndrome do pânico. Você quer essa vida? Nem você, nem eu e nem ninguém. Nós queremos uma vida em abundância de paz, de alegria, de felicidade, de saúde. O que a saúde dá na vida que você tem? Qualidade de vida, para você descer numa praça, para você conversar com seus amigos, para você ir na sua igreja, ter condição física de ir à sua igreja, não precisa ser levar carregado. Então,
quem sabe da brevidade da vida não descuida da saúde. Ah, eu descuido que eu vou morrer mesmo. Não, é justamente o contrário. Eu tenho pouco tempo, vou querer aproveitar esse pouco tempo bem. Olha a ideia. Tudo é o caminho que você toma. Outra coisa, o amanhã não é garantido. Mas como é que a gente pode garantir o amanhã? Nunca. Você pode garantir que não, amanhã serei feliz. Pronto, acorda numa depressão. Ou está numa depressão, fala, amanhã é um dia perdido. E acorda no melhor dia da sua vida. É ou não é? O amanhã, o que os antigos falam? O amanhã pertence a Deus. Então, eu estou lhe explicando aqui coisas que quando você compreende a brevidade da vida e a eternidade da imortalidade espiritual, você tira como ilusão. Mais uma vez, existem muitas ilusões no mundo, mas qual a maior delas, a mais difundida, que atinge todos os povos? A ilusão de tentar transformar em permanente aquilo que é somente transitório. Tudo acontece rápido demais, tudo é muito rápido. Quando você vê, já mudou. Não é? Pegue novamente a Covid. Não foi rápido? Ninguém estava preparado para ela. Foi rápido, a gente achou que ia ficar uma semana em casa, depois achamos que seriam 15 dias. E eu lembro, quando eu comecei a fazer live, vou fazer live, fazer umas 10 lives, aí já voltou ao normal. Fiz 430 lives, não tinha voltado ao normal. Nem sei se voltou ao normal até hoje, não é? Pelo menos o tempo voltou ao normal, mas se a gente é normal, aí já é outra questão. Então pare para pensar que tudo acontece muito rápido. A desencarnação acontece muitas vezes muito rápido. São condições que quando você vê, já foi. Então, se eu estou desatento, se eu não compreendo a brevidade da vida na Terra, o que eu faço? Eu perco grandes oportunidades, porque eu não as percebo como tal. A maioria das pessoas que perderam grandes oportunidades, sequer, guarde bem isso, sequer perceberam as oportunidades como tal. Devemos valorizar mais a família. Quem compreende a brevidade da existência na Terra sabe que uma família pode ser desfeita muito rapidamente pela desencarnação de alguém. Então não deixe de aproveitar o seu filho, a existência do seu filho. Abrace-o. Quando? Hoje. Porque amanhã está muito longe. E eu já falei aqui, amanhã não é garantido. Amanhã a gente nem sabe o que vai acontecer. Além de não ter garantia, 100% do amanhã será sempre surpresa para a gente. Então, muitas vezes, você já parou para pensar, quando a gente compreende a brevidade da vida, que muitas vezes a gente está falando pelo telefone com alguém. Olá, tudo bem? Então, um parente que você ama, um amigo que você gosta. Muitas vezes aquele olá é um adeus. Nunca mais você vai falar com aquela pessoa aqui na Terra. Já aconteceu com você? De falar com alguém pelo telefone e tal, aquela conversa, você, de repente chega a notícia, cadê fulano? Morreu. E aquele olá era um adeus disfarçado. Então quem compreende a eternidade da vida, valoriza, sobre o que eu estou falando? Sobre a eternidade espiritual e a brevidade da vida na Terra, da nossa existência. E volto a dizer para você acordar para a realidade. E aproveitar ao máximo o seu tempo. Então, se eu sei que eu vou fisicamente morrer na Terra, o que eu vou fazer? Entrar num pessimismo? Já que eu vou morrer, eu não vou fazer nada? Não. Já que a minha existência é curta, eu vou morrer, eu vou fazer tudo. Olha a maneira de pensar. É o oposto. É o oposto. A maneira de pensar dá a direção da sua caminhada. Como contam que mandaram um homem numa cidade nova para ver lá, fazer uma prospecção, prospecção é uma linguagem usada no ramo petrolífero para ver se há petróleo. Mas vamos usar aí a Petrobras como exemplo. Ele foi fazer uma prospecção de negócio. Ele foi estudar uma nova cidade para ver se valia a pena investir lá numa fábrica de calçados. Ele foi, olhou, mandou lá uma carta para a empresa, ligou um WhatsApp, falou assim, olha, esqueça de montar a fábrica aqui. Nessa cidade ninguém usa sapato. Todo mundo anda descalço. A empresa mandou então uma segunda pessoa. A pessoa foi lá e mandou lá um e-mail e falou assim, olha, o melhor lugar da face da terra para montar a fábrica é aqui. A boa notícia é que todo mundo anda descalço. Ou seja, nós temos muito sapato para vender. Então, o seu cérebro dá a direção
para a sua jornada, para a sua caminhada. Mais uma vez, o pessimista pensando, já que eu vou morrer eu não vou fazer nada, o otimista pensa como? Já que eu vou morrer um dia eu vou aproveitar para viver cada dia como sendo único, cada dia como sendo uma oportunidade bendita de crescimento, cada dia como uma bênção infinita. Pense positivamente. O mundo precisa de mais empatia, de mais compreensão, de mais caridade. Nossa existência é curta, as pessoas correm demais e correndo demais não tem tempo, porque o tempo na Terra é contado, para um sorriso, para um bom dia, entrar no local, bom dia. A pessoa entra no elevador, que é um cubículo, aquele é um caixão que sobe e desce, né? 4 pessoas, você já fica quase beijando da frente. Não diz bom dia. Custa ser educado. Isso é regra de educação. Bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa, para não olhar no outro, pega o celular. Então esse mundo, em matéria de emoções, e não obstante a grandeza das invenções tecnológicas, está esfriando nos corações humanos. Isso é muito ruim. Então falta empatia. Precisamos ser mais humanos. Mas Camolese, eu já sou humano. Você também, Camolese, é humano. Sim, mas tratamos pessoas como coisas. É o que o sociólogo alemão Theodor Adorno vai defender na sua tese da coisificação da sociedade. Quando você vai em banco, você ganha uma senha. A senha tem um número. O que é um número? Uma coisa. O seu CPF, deixa eu ver o seu CPF, ninguém quer saber o seu nome. O CPF é um número. Número é uma coisa. Nome é de alguém, mas número é alguma coisa. Você não é um número, mas é tratado como tal. Quando chamam a senha lá no médico, senha tal, número 12, 13, 14, 15, geralmente te chamam pelo número. Por quê? Porque é mais fácil lidar com números, só que números são coisas. Aí você senta na frente do médico, o médico esquece que você não é um número e começa a te tratar como coisa. Não olha nos seus olhos. Não são todos os médicos, eu conheço médicos fantásticos, mas tem muitos assim, infelizmente, que não olham nos seus olhos, ficam segurando uma caneta para não ter que dar a mão para você, te atende em 2 minutos, não lhe dá atenção, ou seja, você se sente como se estivesse sendo usado. Por que você se sente usado? Porque você foi tratado como coisa e não como alguém. Isso é um problema enorme, viu, na nossa sociedade hoje. E lembrar, nessa brevidade da vida, que sem Deus nós não somos nada. O pouco com Deus é muito, mas o muito, mas muito mesmo, sem Deus é nada. Pense nisso. Tudo bem? Vamos orar? Então, sobre o que eu falei hoje? Lições sobre a brevidade da vida. Dei muitas dicas aqui importantes. Mais uma vez, só recordando de todos, dei mais de 10 dicas aqui importantes. Falei da ilusão, a maior, existem muitas ilusões. É a ilusão de que eu vou ganhar na Mega Sena, ilusão de que eu vou não sei o quê, ilusão disso, ilusão daquilo, que eu vou ser feliz um dia sem ter feito nada, que vou ter um trabalho maravilhoso, desde que eu não tenho que entregar currículo, alguém vai passar aqui na porta da minha casa, vai ter um monte de ilusão, de fantasia nesse mundo. Mas qual a maior ilusão de todas, que atinge todas as épocas, que atinge todos os povos? A ilusão da pessoa que tenta transformar em permanente aquilo que é transitório. Quando você compreende a brevidade da vida, você se torna mais otimista, não pessimista. O pessimista vai entender, já que eu vou morrer, eu não vou fazer nada porque está tudo perdido. O otimista, o que crê em Deus, pensa, já que a minha existência na Terra tem fim, e eu não sei quando é, eu vou aproveitar hoje, como sendo único. Carpe diem, viva o dia. Vamos nos preparando para a nossa oração. Amanhã eu vou fazer uma live sobre verdades sobre cura espiritual. Tá bom? Amanhã eu vou falar sobre cura espiritual. Olha lá, Marcelinho, mas tinha um programa do Jeta na Rádio Boa Nova, que estava entrevistando um convidado ao vivo e desencarnou. Verdade, na Rádio Boa Nova. Esse vídeo tem no YouTube, entrevistado da Rádio Boa Nova desencarnando. Ele está ao vivo na rádio, um irmão nosso, falando do jeito que eu estou falando aqui, e ele morreu ao vivo. É o famoso.
para morrer, basta estar vivo. Como é que se chama isso? Brevidade da vida. É verdade, minha irmã, isso está no YouTube, qualquer um pode assistir. A Daniele Lídio muito triste quando somos tratados como coisa, seguramos na mão de Deus para não sofrer. Verdade, quando nós somos tratados como coisa de maneira fria, como se fôssemos um número, nós nos sentimos usados. E ninguém se planifica espiritualmente sentindo que é uma coisa, sentindo que é usado. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção. Deixa eu beber um pouquinho de água, que eu já falei demais, mas separe sua água aí. Lembrando, live todas as noites, de segunda a sexta, às 10 da noite. Amanhã é quarta-feira. Quinta-feira eu terei 2 palestras presenciais em São Bernardo do Campo, às 14h20 no mesmo lugar, no Grupo Espírita Lírio Branco. E na sexta-feira, às 20 horas, no Grupo Espírita Maria Amélia, no Centro Espírita Maria Amélia. Tá bom? Ao Kleber do Espírito. Cheguei no final e sua mensagem me tocou muito. Assista desde o início, meu irmão, porque é muito importante. Na hora que eu desconecto aqui, eu já posto, você dá 5 minutos na hora que ele falar tchau aqui, depois eu vou fazer oração ainda, não vai embora não. Mas depois que eu falar tchau aqui, você conta até 50, já vai estar disponível a live para você assistir. Assista inteira que vale a pena. E amanhã eu vou falar sobre verdades sobre cura espiritual. É um outro tema, mas tudo ligado à espiritualidade. Verdades sobre cura espiritual. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção. Pense em Deus e acalme o seu coração. Está dando tudo certo. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo o amor e de toda a bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pelo ar que respiramos, pela água que nutre as nossas células, pelo alimento que nos dá a energia necessária, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos que granjeamos durante a nossa existência terrena, por aqueles que nos ajudaram a aprender a escrever, a andar, a falar, a nos tornarmos gentes sociáveis, mais felizes, mais cordatos, mais humildes. Permita, Senhor, que todos aqueles que foram, de certa forma, professores nossos, não somente aqueles que nos alfabetizaram, também estes que foram muito importantes, mas também na escola da vida, aqueles que cruzaram o nosso caminho e nos ensinaram em lições, algumas vezes dolorosas, outras menos, o aprendizado necessário. Cada dia, na escola da vida, chamada Terra, nós temos uma lição diferente. Permita, Senhor, que, não obstante sabermos da nossa imortalidade espiritual, possamos compreender que na Terra nós não ficaremos aqui, mas estamos somente de passagem. Que possamos aproveitar cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo para fazer o bem. A todos aqueles que oram conosco e que já conhecem sobre a espiritualidade, sobre a imortalidade, sobre a tua grandeza e sobre as tuas leis, permita, Senhor, que não venhamos a nos desviar do caminho, mas possamos, prosseguindo no caminho reto e do bem, perseverarmos até o fim. Abençoai aqueles que oram conosco, com bênçãos de amor, de paz, de saúde, com bênçãos de prosperidade, bênçãos de saúde, bênçãos de longevidade, para que longos, excelentes e felizes sejam seus anos de vida na terra. Rogamos a tua misericórdia
pelo Brasil e por todos os países do mundo inteiro, por todos os povos, pelas línguas diferentes, costumes, por todas as religiões, entendendo que cada um, pela lei da sintonia, se encontra em determinado caminho. Mas se existem milhares de religiões espalhadas pelo mundo, a espiritualidade é uma só. A religião é a garrafa, a espiritualidade, o conteúdo dentro dela. Permita, Senhor, que através da religião que cada um de nós abraçou nessa existência, não importa qual seja, possamos beber deste conteúdo sagrado, que são os teus ensinamentos, que nos libertam da ignorância e nos dão paz espiritual. Senhor, abençoai este copo com água, esta garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que esta água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, imantada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos desta água sagrada, desta água de luz, que possamos, pela nossa fé, estarmos bebendo do teu santo e divino Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Onde você estiver, no espírito da fé, beba sua água. Que maravilha, assim seja, graças a Deus. Amanhã quarta-feira, vou começar uma live, não vai dar para terminar lá na quarta-feira, porque ela é extensa. Verdades sobre cura espiritual. Uma live muito importante. A de hoje também foi muito importante, hein? Verdades sobre a brevidade da vida. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine. Daqui a pouquinho eu já vou postar a live. Você que está no Instagram, no Facebook, daqui a pouquinho você já vai poder assistir. Se você não pegou do início, assista, porque vale a pena. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Até amanhã, às 22 horas em ponto. Seja feliz.